Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é a série O Grande Conflito. Eu acabei de gravar a lição de número 12 da Escola Sabatina e agora eu vou gravar a série O Grande Conflito, que é o capítulo 11, que tem como título O Protesto. Eu vou relatar tudo aqui para vocês que a serva do Senhor Ellen G. White escreveu. O que aconteceu nesse protesto? O que aconteceu nessa história? Antes de eu relatar essa história, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber o meu vídeo. É grátis, é gratuito, não vai cobrar nada. É só se inscrever e ativar o sininho das notificações e deixar o like. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos lá para o capítulo 11 da série O Grande Conflito, o Protesto. Eu vou relatar tudo para vocês aqui. Então vamos lá. Um dos testemunhos mais nobres que já aconteceu em prol da reforma foi o protesto que os príncipes cristãos da Alemanha fizeram na Dieta de Spira em 1529. A coragem e a firmeza desses homens resultaram na liberdade e consciência das gerações seguintes e deram à Igreja Reformada o nome de protestante. A intervenção divina vinha contendo as forças que se opunham à verdade de Carlos V. Estava determinado a esmagar a reforma, mas sempre que levantava a mão para golpeá-la, era forçado a dirigir o golpe para outra parte. Vez após vez, em momentos críticos, o exército turco aparecia na fronteira, ou o rei da França, ou até mesmo o Papa, guerreavam contra ele. Dessa maneira, em meio aos conflitos, os tumultos das nações, a reforma foi deixada de lado para se fortalecer e espalhar. Finalmente, porém, os governantes católicos se uniram contra os reformadores. O imperador convocou uma dieta ou concílio para se reunir em Spira em 1529. Com o propósito de acabar com as heresias. Como os métodos pacíficos haviam falhado, Carlos estava pronto para usar a espada. Os adeptos de Roma demonstravam abertamente sua hostilidade em relação aos reformadores. Melancton disse: somos aquilo que o mundo odeia e tenta afastar, mas Cristo olhará para o seu pobre povo e o preservará. O povo de Spira estava sedento pela palavra de Deus, e apesar de ser proibido, milhares se aglomeravam nos cultos realizados na capela do eleitor da Saxônia. Isso fez a crise acontecer mais cedo. A tolerância religiosa já tinha sido estabelecida por lei, e os estados nos quais a reforma era forte resolveram se opor a qualquer restrição de seus direitos. No lugar de Lutero estavam seus cooperadores e os príncipes que Deus havia levantado para defender sua causa. Frederico da Saxônia havia morrido, mas o duque João, seu sucessor, havia recebido a reforma com alegria e demonstrava grande coragem. Os padres exigiam que os estados que haviam aceitado a reforma se sujeitassem à jurisdição romana. Os reformadores, por sua vez, não podiam consentir que Roma readquirisse o controle sobre as terras que tinham recebido a palavra de Deus. Por fim, propôs-se que, onde a reforma não havia sido estabelecida, o edito de Worms fosse colocado em vigor, e onde os habitantes não se conformassem com ele, sem perigo de revolta, deveriam pelo menos não introduzir nenhuma reforma nova, nem se opor à celebração da missa e não permitir que nenhum católico romano aderisse ao luteranismo. Essa medida foi aprovada no concílio para a grande satisfação dos padres e oficiais da igreja. Se esse edito fosse colocado em prática, a reforma não poderia se ampliar, nem se estabelecer em alicerces sólidos, onde já existia. A liberdade seria proibida. Não haveria permissão para ninguém se converter, a esperança do mundo parecia prestes a se extinguir. Os evangélicos olhavam uns para os outros com grande desânimo. Que podemos fazer?
os líderes da reforma devem se sujeitar e aceitar o edito? Os príncipes luteranos receberam a garantia do livre exercício de sua religião. O mesmo privilégio foi estendido a todos os seus súditos que haviam aceitado os pontos de vista reformados antes da aprovação do edito. Isso não deveria satisfazê-los? Felizmente, eles olhavam para o princípio sobre o qual esse acordo se baseava e agiram pela fé. Qual era o princípio? Era o direito de Roma se forçar a consciência e proibir o livre estudo. Mas eles e seus súditos protestantes não desfrutariam liberdade religiosa? Sim, mas como um favor especialmente concedido no acordo, não como direito. Se aceitasse o arranjo proposto, estariam praticamente admitindo que a liberdade religiosa deveria se confiar à Saxônia reformada. Era para o restante da cristandade, o livre estudo da Bíblia e a profissão da fé reformada seriam crimes, punidos com masmorra e a fogueira. Consentiriam em restringir a liberdade religiosa em determinados locais. Os reformadores seriam capazes de afirmar que eram inocentes em relação ao sangue de centenas milhares que precisariam abrir mão da própria vida em terras católicas em decorrência do acordo? Rejeitemos esse decreto, e disseram os príncipes, em questões de consciência. A maioria não tem poder. Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado, e esse é o limite das autoridades em questões religiosas. Os governantes católicos se determinaram a acabar com aquilo que chamaram de ousada obstinação. Os representantes das cidades livres foram solicitados a declarar se aceitavam os termos da proposta. Eles pediram um adiantamento, mas isso foi recusado. Quase metade se posicionou ao lado dos reformadores, sabendo que essa decisão os marcava para a condenação e perseguição futura. Um deles disse: ou negamos a palavra de Deus, ou seremos queimados. O rei Fernando, representante do imperador, tentou a parte da persuasão. Implorou aos príncipes que aceitassem o decreto, garantindo-lhes que o imperador ficaria muito satisfeito com eles. Mas aqueles homens fiéis responderam com toda a calma: obedeceremos ao imperador em tudo que possa contribuir para a manutenção da paz e a honra de Deus. O rei finalmente anunciou que a única opção que lhe restava era se sujeitar à maioria. Depois de dizer isso, deixou o ambiente sem dar aos reformadores nenhuma oportunidade de réplica. Eles enviaram representantes implorando ao rei que voltasse. Esse respondeu apenas: está definido, a submissão é a única alternativa. O partido imperial acreditava presunçosamente que a causa do imperador e do papa era forte, ao passo que a posição dos reformadores era fraca. Se os reformadores dependessem somente do auxílio humano, de fato seriam tão impotentes quanto ao lado católico supunha, mas eles apelaram ao relatório da Dieta, concílio para a palavra de Deus do imperador Carlos para Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como Fernando havia se recusado a honrar as convicções da consciência deles, os príncipes decidiram não permitir que sua ausência o destivesse. Em vez disso, levaram o protesto imediatamente para o Concílio Nacional, elaboraram uma declaração solene e apresentaram para a Dieta. Protestamos por meio destas palavras, que para nós e para o nosso povo nem consentimos, nem aceitamos de maneira nenhuma o decreto proposto em tudo aquilo que é contrário a Deus, a sua santa palavra, ao direito de nossa consciência e à salvação de nossa alma. Por esse motivo, rejeitamos o jugo que nos é oposto. Ao mesmo tempo, esperamos que Sua Majestade Imperial se comporte em relação a nós como um príncipe cristão que ama a Deus acima de todas as coisas, e nos declaramos prontos para oferecer a Ele, bem como a vocês, graciosos nobres, todo o afeto e toda a obediência que corresponde ao nosso justo e legítimo dever. A maioria ficou espantada e alarmada pela ousadia dos protestantes. Dissensão, guerra e derramamento de sangue pareciam inevitáveis. Apesar disso, os reformadores, confiando no braço onipotente de Deus, estavam cheios de coragem e firmeza.
Os princípios contidos neste celebrado protesto constituem a própria essência do protestantismo. O protestantismo coloca o poder da consciência acima do governo e a autoridade da palavra de Deus acima da igreja visível. Diz assim como os profetas e apóstolos: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Na presença da coroa de Carlos V, ele exalta a coroa de Jesus Cristo. O protesto de Spira foi um testemunho solene para a intolerância religiosa e uma declaração do direito de todas as pessoas a adorarem a Deus de acordo com a própria consciência. A experiência desses nobres reformadores contém uma lição para todas as eras que viriam. Satanás continua se opondo às Escrituras como guia para a vida. As pessoas de nosso tempo necessitam retornar ao grande princípio protestante. A Bíblia é a Bíblia somente como regra de fé e do dever. Satanás ainda trabalha para destruir a liberdade religiosa. O poder anticristão que o protestante de Spira rejeitar agora procura restabelecer sua supremacia perdida. O rei Fernando negou uma audiência aos príncipes evangélicos, mas a fim de silenciar as dissensões que estavam perturbando o império no ano seguinte ao protesto de Spira. Carlos V convocou uma dieta em Augsburgo. Ele anunciou que tinha a intenção de presidi-la pessoalmente e convocou os líderes protestantes. Os conselheiros do eleitor da Saxônia insistiram para que ele não comparecesse à dieta. Não é o mesmo que arriscar tudo se fechar dentro dos muros de uma cidade como inimigo poderoso? Mas outros declararam nobremente que os príncipes tão somente se portem com coragem e a causa de Deus será salva. Deus é fiel, ele não nos abandonará, disse Lutero. O eleitor começou a jornada para Augsburgo. Muitos prosseguiram com o rosto triste e o coração perturbado. Mas Lutero, que os acompanhou até Coburgo, reavivou a fé, cantando o hino que escreveu naquela viagem. Castelo forte é o nosso Deus. Muitos corações pesados já se sentiram alívio ao som desse cântico inspirador. Os príncipes reformadores haviam decidido apresentar uma declaração de seus pontos de vista, com evidências extraídas das Escrituras. Confiaram a tarefa de prepará-la a Lutero. Melanchthon e seus companheiros, os protestantes, aceitaram a confissão e se reuniram para assinar o nome num documento. Os reformadores tomaram cuidado de não misturar sua causa a questões políticas. Quando os príncipes cristãos foram adiante para assinar a confissão, Melanchthon objetou dizendo: são os teólogos e ministros que devem propor essas coisas. Reservemos a autoridades dos poderosos da terra para outras questões. João da Saxônia respondeu: Deus não permita que me excluas. Estou resolvido a fazer o que é direito, sem me incomodar com minha coroa. Quero confessar ao Senhor o que é direito. Meu chapéu eleitoral e meu arminho não me são tão preciosos quanto a cruz de Jesus Cristo. Outro príncipe disse ao pegar a pena: se a honra de meu Senhor Jesus Cristo assim o solicitar, estou pronto para deixar meus bens, minha vida para trás. Prefiro renunciar aos meus súditos e minhas terras e até o país de meus pais, apenas com uma vara na mão. Continuou a aceitar qualquer outra doutrina, além da que está contida na confissão. Chegou o momento designado. Carlos V, cercado pelos eleitores e príncipes, separou o tempo para ouvir os reformadores protestantes. Naquela elevada assembleia formal, os reformadores apresentaram com clareza as verdades do Evangelho e apontaram os erros da Igreja Católica. A ocasião foi chamada de o maior dia da Reforma e um dos maiores gloriosos da história do cristianismo e da humanidade. Lutero havia se apresentado sozinho em Worms, mas naquele momento, em seu lugar, estavam os príncipes mais poderosos do império. Ele escreveu: sinto uma alegria que não cabe em mim, por ter vivido e até a hora o fim de ver Cristo, publicamente exaltado por fiéis tão ilustres como uma assembleia sobremodo gloriosa. Aquilo que o imperador havia proibido que se pregasse no púlpito foi
proclamado no palácio e que muitos consideravam inapropriado, até mesmo para os servos ouvirem, foi escutado com estupefação pelos mestres e senhores do império. Príncipes coroados eram os pregadores, e o sermão foi a verdade real de Deus, desde a era apostólica. Nunca houve uma obra maior ou uma confissão mais magnífica. Um dos princípios que Lutero defendia com maior firmeza era que ninguém deveria lançar a mão do poder secular em apoio à reforma. Ele alegrou porque os príncipes do império confessaram o evangelho, mas quando eles propuseram uma união em aliança defensiva, o reformador declarou que a doutrina do evangelho deveria ser defendida apenas por Deus. De acordo com o ponto de vista de Lutero, todas as precauções políticas sugeridas tinham origem em temores inapropriados e uma desconfiança pecaminosa. Posteriormente, ao se referir à liga que os príncipes reformados haviam sugerido, Lutero afirmou que a única arma naquele conflito deveria ser a espada do Espírito, que escreveu para o eleitor da Saxônia: nossa consciência não pode aprovar a aliança proposta. A cruz de Cristo deve ser carregada, que Sua Alteza não tema, capazes de fazer com suas vanglórias. Do local secreto de oração vinha o poder que abalou o mundo da reforma. Em Augsburgo, Lutero não passava um dia sem dedicar no mínimo 3 horas à oração. Na privacidade de seu quarto, ele era ouvido derramando a alma presente, Deus em palavras, cheias de adoração, e temor e esperança. Para Melanchthon, escreveu: se causa é injusta, abandone-a. Se a causa é justa, por que desonrar as promessas daquele que nos manda dormir sem medo? Os reformadores protestantes edificaram sobre Cristo. As portas do inferno não conseguiram prevalecer contra eles. Então esse foi o capítulo 11 do Grande Conflito. O protesto que aconteceu aqui. Eles iam contra a palavra de Deus, mas não conseguiram ir contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mais forte. A palavra de Deus prevalece. A palavra de Deus é eterna. Eles tentaram ir contra, mas não conseguiram vencer. A reforma foi feita na França. A reforma foi feita, todo mundo aceitando a Deus, todo mundo pregando a verdade, que aceitavam a verdade. Esses reformadores não tiveram medo de pregar. Eles pregaram. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Esse foi o capítulo 11 do Grande Conflito, o protesto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. Amém?